Tempos atrás, o selo de quadrinhos adultos da DC era Vertigo, e a Vertigo produziu trabalhos que marcaram época, mas o final da Vertigo era bastante lamentável. Publicava trabalhos como Hit and Kind, Art Ops, coisas medonhas que não deveriam ver a luz do dia. No meio dessa bagaceira toda, a Panini publicou anos atrás 2 encadernados do Tom King. E Mitch Gerads, eles que trabalharam em outros projetos também, com o Xerife da Babilônia, em 2 volumes. Não faz muito tempo, a mesma editora Panini republicou esse material, agora no formato encadernado definitivo, fechadinho, tudo só nesse volume, agora com o selo Black Label. E eu pude ler na época da Vertigo, eu inclusive tenho os 2 encadernados, capa cartão da Vertigo, e fiz uma releitura agora com esse encadernado. Tá certo, não dá pra dizer que é um novo encadernado, já saiu faz algum tempo, mas eu reli esse material recentemente e eu quero comentar com você como foi essa minha releitura de O Xerife da Babilônia. É tudo isso mesmo? Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um programa aqui do canal BBHQ, esse é o nosso assunto dos quadrinhos. Deixa seu like aqui, bora direto aqui falar pro... Não, bora direto não, você vai entrar no nosso canal do Telegram aí pra receber as notificações de quadrinhos que eu vou até me ajeitar aqui na cadeira. Entra aqui do canal do Telegram, o link tá na descrição, pra você não perder nenhuma oferta, nenhuma promoção. Bora falar sobre este trabalho aqui do Tom King. Tom King, pra mim... Ele é assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Tom King, tá? Por quê? Eu acho que ele faz coisas maravilhosas, coisas muito bacanas, mas por outro lado me irrita às vezes a utilização excessiva de certos artifícios que ele tem. Eu estou me referindo a quadrinhos de super-heróis, tá? E algumas ideias que, na minha opinião, são completamente descabidas. Por exemplo, eu gosto muito do que ele faz em Visão, definitivo que ele faz com esse personagem. Ele escreveu também uma história que saiu aqui no Brasil recentemente em 2 encadernados capa cartão que eu acho excelente também, que Estranhas Aventuras. Ele vai fazer uma história liquada em Strange, assim como também o Senhor Milagre do Tom King. Tem os Omega Man, também são boas histórias, sem dúvida boas histórias. Mas tem algumas coisas que me irritam nele, o fato, por exemplo, dessa mania de repetir sempre, quando se trata de super-heróis, essa coisa de que os super-heróis estão morrendo de depressão, de ansiedade, os caras querem se cortar. Essa temática do suicídio é muito presente pro Tom King, e eu acho que ele usa isso de forma muito excessiva, exagerada, a ponto de dizer essa bobagem sem tamanho de que o Batman é um suicida. Isso pra mim não cabe, como diria minha afinada vozinha, não cabe na cabeça de uma mula essa ideia do Tom King. Eu discordo frontal e veementemente dessa ideia absurda do Tom King, e ele faz uma fase que tem sim bons momentos. Ela começa muito bem, a fase do Batman. Eu inclusive estou relendo essa fase nos encadernados que estão sendo lançados pela editora Panini, mas tem umas coisas que não tem pé nem cabeça, como por exemplo o pai Thomas Wayne vir lá do Flashpoint, do mundo do Flashpoint, para impedir o seu filho de ser o Batman, e para impedir o filho de ser Batman ele quase mata o filho. As coisas completamente descabidas do seu Tom King. Mas é preciso dizer que todo o hype que existe sobre o Tom King, quando até hoje, né, quando alguém fala do Tom King as pessoas prestam atenção, começa com a história de que a DC publicaria os trabalhos de um camarada que tinha sido agente secreto, né? Então ficou todo mundo numa polvorosa muito grande quando descobriu, meu Deus, o novo escritor do Batman, isso quando ele começou a escrever lá em 2015, se eu não me engano, meu Deus, o novo escritor do Batman, o cara é agente secreto, então esse cara vai, né, o que esse cara vai colocar na trama? É muito curiosa a situação, né? Realmente todo mundo ficou curioso para ver como ele ia trabalhar esses aspectos. E na minha opinião, o Tom King acaba não usando tanto essa experiência dele, que frustra um pouco os leitores, né, que ficam na expectativa de que ele coloque nos seus trabalhos essa experiência precedente, né? Ele atuou, inclusive, no Afeganistão, então ele tem uma larga experiência no serviço secreto. Não foi uma coisinha assim que ele era um burocrata, assinou documento. Não, ele atuou em campo. Então a gente fica nessa expectativa de ler um trabalho dele que tenha esses elementos presentes. E na minha opinião ele ainda não fez isso de uma forma tão impactante nos quadrinhos de super-heróis, apesar de ter, sim, bons trabalhos, como eu já elenquei aqui, o Senhor Milagre, Estranhas Aventuras, Visão e outros, tá? Só que isso acaba mudando de sentido completamente com o grande trabalho que realmente chamou a atenção de todo mundo do Tom King, que é precisamente o Xerife da Babilônia, onde nós vamos acompanhar aqui
um agente americano, tá, em Bagdá, e ali a gente vai ver várias situações políticas acontecendo, grupos que vão se favorecendo naquela articulação muito complexa, e esse soldado americano que está presente no Afeganistão treina pessoas para atuar como policiais. E o que vai acontecer é que um desses recrutas é assassinado, o corpo dele desaparece, e esse agente americano, na tentativa de resolver a situação, vai ter contato com uma mulher que é nascida nessa região, porém mudou para os Estados Unidos e trabalha numa diplomacia, no sentido político ali, de tentar libertar o seu povo. Ela tem uma atuação forte, os familiares dela foram assassinados, e por conta dos desdobramentos dessa questão do desaparecimento do recruta, o nosso protagonista aqui vai entrar em contato também com um ex-agente de Saddam Hussein e sua família. E o quadrinho vai mostrar pra gente, num tom quase documental, mas sem em nenhum momento se tornar cansativo ou exaustivo, né? A gente carrega um pouco essa ideia de documentários como sendo uma coisa muito chata, muito sonolenta. Esse quadrinho não tem nada disso, tá? Ele consegue desenvolver muito bem, o Tom King aqui, a complexidade das situações, a ponto de que em determinados momentos você não consegue compreender direito o que está acontecendo. Mas isso não é por conta de uma deficiência de roteiro, mas sim pela, digamos assim, entre aspas, tá? Descrição de uma sociedade que está vivendo uma situação extremamente complexa. A situação é tão complexa que você tem que parar para falar, peraí, mas o que esse aqui é aliado daquele? Entende? Não pela dificuldade do roteiro. O roteiro ele flui muito bem, mas justamente pelas articulações estabelecidas, e certamente, né, é impossível você não imaginar aqui que o Tom King usou, né, nessa construção desses personagens fictícios aqui, muitos e muitos e muitos elementos de situações que ele viu ou ficou sabendo, né? Então esse quadrinho ele é totalmente ficcional, mas as situações que aparecem aqui são muito convincentes, né? Se alguém dissesse que esse quadrinho é baseado em fatos reais, você acreditaria sem nenhum problema. E a gente vai acompanhando, então, essa sociedade que é bastante complexa, e essa complexidade me trouxe algo que eu particularmente gosto muito. Eu gosto muito de ler trabalhos quando se tratam de outros países que me dão a sensação de que eu não entendo nada sobre esse país. Essa sensação para mim é extremamente agradável. Por quê? Nós ocidentais frequentemente temos a arrogância de achar que sabemos como resolver o problema ou o que se passa ali, né? Nós vemos 2 ou 3 comentários no telejornal e saímos dizendo, né, se a sociedade é isso, é aquilo, julgando, pré-julgando, analisando, situações que são extremamente complexas, que tratam de religiões e cosmovisão muito diferente da nossa, de um local do mundo que é completamente diferente do nosso, com vivências diferentes da nossa, e a gente vê muitas vezes o resultado e julga o resultado, né, a partir da nossa própria leitura de mundo, o que é sempre muito equivocado. Esse quadrinho ele consegue sim fazer você compreender a narrativa que o Tom King está trazendo para você. Ele é um quadrinho bastante violento e angustiante em vários momentos. As coisas vão dar errado. Não espere aqui situações de final feliz. Não é um quadrinho de super-heróis. Não é um quadrinho onde aparecem figuras, né, coloridas, fortes, poderosas ou armadas e resolvem toda a situação e fica tudo bem. As coisas não ficam tudo bem nesse quadrinho, tá? E consegue estabelecer pra gente a complexidade desse ambiente onde você olha e fala, cara, como é que é isso? Né? Essa complexidade desse ambiente foi tratada de uma forma tão interessante em diversos diálogos que acontecem ao longo da narrativa, que fazem com que a gente queira saber mais e não afasta o leitor desse quadrinho aqui. Tá? As tramas são muito bem elaboradas, o trabalho do Mitch Gerads eu gosto muito, ele vem daquela tradição de grandes artistas que atuam mais ou menos ali a partir do final dos anos 90, anos 2000, tiveram o boom desses artistas, né? É o Michael Gaydos, Alex Maleev, Sean Phillips, esses caras que fazem essa arte mais carregada, mais suja, né? E que trabalham muitas vezes com cenas estáticas, situações estáticas, né? Nem é o caso aqui do Mitch Gerads, ele não usa tanto isso, mas outros artistas da sua geração vão usar muito desse artifício de usar artes bem estáticas. É muito interessante essa escola artística aqui,
porque eles invertem a noção do que acontecia, por exemplo, desde os anos 60, né, com o Jack Kirby, a ideia de que quadrinho tinha que ter muita movimentação. Eles fazem o contrário, eles deixam o quadrinho com um desenho bastante estático, com pouca movimentação, e trabalham muito bem os diálogos. Isso cria uma dissintonia entre imagem e texto, mas ao mesmo tempo, essa dissintonia ela acaba fazendo com que a gente preste mais atenção na arte e utilize mais a nossa imaginação para dar a movimentação que a arte não tem tanto. É muito interessante isso, tá? Nessa composição artística aqui. Eu gosto bastante desse trabalho de arte, as cores escolhidas, acho que consegue trazer pra gente essa ambientação do calor, do deserto próximo, essa coisa toda, o quadrinho consegue transmitir isso, e essa situação política que é bastante complexa, essa situação desse recruta desaparecido que desencadeia, né? E ali você vai encontrar fanáticos religiosos, extremismos políticos e tudo mais nesse quadrinho aqui. Na minha opinião, dos trabalhos que eu li até agora do Tom King, este aqui é o que tem mais densidade. Eu não diria que é o que eu mais gosto, porque eu acho que ele faz trabalhos de ótima qualidade, por exemplo, com Visão, para citar um exemplo. Eu gosto muito do Visão, tá? Então eu não diria que esse aqui é o que eu mais gosto. Eu coloco eles dois no mesmo patamar, embora que sejam trabalhos com temáticas absolutamente diferentes, não podem ser comparados, exceto pelo seu nível de qualidade. Acho que em termos de qualidade, os dois se equiparam, mas seguramente esse trabalho aqui é o mais visceral do Tom King, é aquele em que ele realmente expressa aquilo que ele viu, que ele presenciou, que ele ouviu, né? E ele faz isso de uma forma bastante instigante. É um quadrinho que você quer ler a próxima página, você quer ver o que vai acontecer. Ele consegue mexer com o leitor, com os sentimentos. Você tem pena, você se angustia, você tem raiva da atitude de um personagem. Na página seguinte você gosta desse personagem, porque as coisas não são preto e branco, as coisas não são unidimensionais, unilaterais, definidas, as coisas muitas vezes ficam bastante embaralhadas. E essa complexidade desse ambiente que faz com que você tenha essa percepção no final do quadrinho, que é um negócio extremamente espinhoso e muito difícil de solucionar. E essa experiência, essa sensação, no meu entendimento, é uma experiência de humildade. E eu busco isso, eu quero ler uma coisa e saia daquela experiência com a certeza de que eu aprendi alguma coisa, de que eu vi algo de uma forma que eu não tinha visto até então. Esse quadrinho ele traz essa sensação, ele traz essa percepção da gente a respeito de um mundo que é diferente do nosso. Recomendo fortemente o Xerife da Babilônia, fortemente, tá? Especialmente se você é alguém que é antenado em geopolítica. Imagino que, não sei, eu sei que tem vários professores e professoras que assistem aqui o canal. É um material que precisa ser lido para, de repente, utilizar algumas partes desse quadrinho aqui em aulas. Não dá para usar o quadrinho inteiro, mas, sem dúvida, ele traz importantes reflexões sobre este lugar, sobre, especialmente ali o começo do século XXI ali, na região do Oriente Médio, tá? Trabalho, na minha opinião, sensacional aqui do Tom King. Fiz a releitura, continuo achando que é um quadrinho complexo e vale, inclusive, uma terceira leitura, mas ele continua instigante, bacana de ler e você aprende muito com esse lugar angustiante e maravilhoso ao mesmo tempo, tá? Xerife da Babilônia do Tom King tá com o link aqui na descrição para você adquirir. Quando você adquire os seus quadrinhos aqui pelos links do Charlão, você tá dando uma força aqui pro canal pra gente seguir em frente com mais resenhas aqui, fechou? Eu te agradeço, de antemão, a gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!